de volta, dessa vez com um intervalo de tempo bem menor com relação ao tempo que fiquei sem gravar. Voltei. Tema do vídeo de hoje sugerido pelo meu pai, então obviamente eu teria que fazer. Então estou aqui fazendo, apesar de toda preguiça e falta de habilidade nesse site chamado YouTube. Vamos nessa, mais uma tentativa de gravar um vídeo mais ou menos decente para esse canal. Bem, o tema de hoje é muito bacana, envolve contexto histórico também, além de uma questão de estudo analítico tático no futebol, né? Um jogador que revolucionou de alguma forma uma nova posição, um novo posicionamento de uma qualidade alta. E é um pernambucano, né? A gente aqui que tem esse clubismo pelo nosso estado e também pela nossa região Nordeste, a gente faz questão de vangloriar muito nossos ídolos e não é diferente com Ademir de Menezes, ou como a gente conhece também, o Queixada, né? Tem um queixinho um pouquinho avantajado. Alô, Cássio do Corinthians, né? O goleiro do Corinthians também tem essa questão. Enfim, bora lá, vamos começar o vídeo. O Ademir foi revelado pelo Sport com 17 anos, o rubro-negro que tem o Vavá também, que foi revelado, foi destaque em Copa do Mundo, artilheiro também de Copa do Mundo, então são dois artilheiros revelados pelo Sport. Mais uma coisa importante aí, mais uma participação do Sport no cenário nacional e mundial, né? Afinal jogou Copa do Mundo. Vamos voltar ao foco, né, do vídeo para não fugir um pouco, tô até com fila aqui hoje. Bem, o Ademir, ele marcou 9 gols nessa Copa do Mundo. Todo mundo diz isso, ó, foram 9 gols marcados. Pesquisei, fui em sites diferentes, todo mundo diz, ó, 9 gols marcados, 9 gols, 9 gols. Aí chega a FIFA, entidade máxima do futebol, e diz que é útil. De qualquer forma, ele é o maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo. Até hoje detém isso. Infelizmente, naquele ano, né, de 1950, o Brasil não saiu com o título daquela Copa, mas ele foi um grande destaque. Continuando um pouco da carreira dele, já a gente entra na questão tática, ele teve muito destaque também no Vasco e no Fluminense, principalmente no Cruz Maltino. Por quê? Ele ainda hoje é um dos maiores artilheiros da história do Vasco, né? Até o Roberto Dinamite chegar, começar a jogar sua carreira profissional e tudo mais, ele era o maior artilheiro. Ele conseguiu ajudar o Vasco a conquistar sequências de título, conquistas importantes. E além disso, também foi destaque no Fluminense. Mas o ápice de sua carreira em questão de números e títulos foi no Vasco da Gama, clube no qual tenho uma gratidão muito grande por ele. Além, claro, de ter conseguido boas e grandes atuações no esporte, afinal, se não fosse isso, ele não teria chegado aos clubes do eixo ali, né? Enfim, o que aconteceu para eu chegar a dizer que ele fez uma revolução tática? Bem, ele era atacante, né? Tinha como característica principal que chamou muita atenção era a velocidade, era a explosão. Sabe aquela explosão precisa, na hora certa, o que a gente chama hoje, às vezes, do facão, a movimentação correta, de atrair o zagueiro para um lado, entrar entre linhas, em velocidade, atacando o espaço vazio, buscando tudo isso. Bem, isso várias pessoas analisam que começou por ele, né? Então, muito bacana de se ver essa característica em um jogador de tanto tempo atrás, do século passado, e ver jogadores naquele tempo, o futebol ainda estava começando os seus anos de glória, né? Já, obviamente, já era um esporte muito antigo já naquele tempo, já era um esporte conhecido, mas que tinham revoluções naquele tempo, de jogadores que buscavam novas características, e não foi diferente com ele. Bem, ele conseguiu esses números graças à explosão e à junção dessas suas características, além de trabalhar muito bem o uso do corpo naquele momento. Um jogador que a gente pode comparar atualmente com ele, apesar de diferenças corporais, né, é o Lukaku. O Lukaku, obviamente, é um jogador mais forte e tudo mais, mas é um jogador também muito técnico, que usa muito bem o corpo para conseguir a exclusão no espaço vazio. E ele conseguia fazer isso. E foi assim que ele conseguiu a artilharia da Copa do Mundo com 9 gols. E também, além de tudo, ele conseguiu um bom número de assistências. Se salvo me engano, foram 6 assistências conseguidas por ele naquela Copa do Mundo. Então juntou tudo, 9 mais 6 dá 15. Tenho certeza que é 15, não sou tão ruim de conta assim não. Então ele conseguiu juntar tudo isso e fazer uma revolução. O que ficou conhecido naquele tempo, que foi obviamente sendo trabalhado, o ponta de lança,
né, o que a gente conhece hoje como ponta de lança, aquele jogador que vem de fora para dentro do campo em velocidade ou faz aquela movimentação por dentro para conseguir a explosão para o gol. Mas a gente tem que se apegar também à questão da técnica utilizada, né? Naquele tempo, você fazer algo diferente era muito mágico, né? O jogador de defesa tem uma característica muito única, eram jogadores muito duros, muito brutos, nada delicado, né? Então, quando a gente começou a ver jogadores um pouco mais técnicos, como o Capita e tudo mais na lateral direita, veio a geração do Maldini depois, né? do Baresi, a Itália formou vários jogadores com essa característica. Aqui no Brasil, jogadores que tinham uma qualidade muito grande vindo de trás, por exemplo, tem o Falcão, né? Então a gente foi se impressionando e admirando. Até os tempos de hoje a gente admira quando os jogadores conseguem fazer funcionamentos diferentes do que a gente está acostumado a ver, entendeu? Dentro de campo. É muito importante isso, é muito agradável de se ver. Afinal, é a partir disso que a gente consegue trazer um pouco mais de magia, sair um pouco fora do comum. É a partir disso que os gênios começam a nascer, né? E não era diferente com a Ademir, né? Infelizmente, veio a falecer de certa forma cedo, né? Acabou falecendo lá no Rio de Janeiro, um pouco antes dos anos 2000. Mas de qualquer forma foi revolucionário para a sua posição, foi muito importante na história de grandes clubes do futebol brasileiro, na Sport, Vasco, Fluminense. E isso é muito mágico de se ver, sabe? Ver uma pessoa aqui de Pernambuco ter conseguido o que ele conseguiu, uma artilharia de Copa do Mundo, atualmente até hoje ser o maior artilheiro numa única edição, tá entre os tops artilheiros do Brasil em Copa do Mundo, né, somando várias edições, né, o Ronaldo lidera esse ranking na seleção brasileira, e é muito bacana de se ver, né, muito admirável esse tipo de situação, né, um jogador que conseguiu revolucionar uma posição, criar praticamente a questão do ponta de lança, utilizar desse fator para conseguir um equilíbrio entre gols e assistências durante toda a sua carreira. No Vasco foram mais de 300 gols marcados, por exemplo. Então, virou ídolo por causa disso e teve coragem, fora a inteligência, né? A gente sabe que hoje muitos jogadores têm ajuda de analista e tudo mais, jogadores esses que vivem em clubes maiores, né? Porque a gente sabe que é diferente da realidade de clubes de menores expressões que passam por dificuldades financeiras, tem que escolher minimamente onde investir, como investir. Às vezes o analista não tem nenhuma câmera decente para conseguir ajudar o treinador. Mas enfim, se tratando do Ademir, é gratificante assim de saber a história desse jogador e trazer um tema diferente aqui para vocês. A gente vai chegando a 8 minutos de vídeo. Hoje consegui fazer esse vídeo dentro do tempo que eu queria. E é isso, pessoal. É o primeiro vídeo que eu faço dessa forma mais diferente. Eu costumo comentar mais sobre jogos, atuações, principalmente futebol inglês. Hoje eu resolvi falar de um pernambucano e ao mesmo tempo agradecer o que ele fez pelo futebol, né? Agradecer o Queixada por isso, porque de qualquer forma ele trouxe uma revolução que fez também formar novos jogadores naquela situação e jogadores naqueles no qual conheciam a posição graças a ele, foram se adaptando àquilo que ele começou a propor. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. Vocês viram aí que agora tem uma vinheta, né? Eu comprei um aplicativo no cartão da minha mãe, ela nem sabe, vai ficar sabendo por esse vídeo agora. Comprei um aplicativo lá, tal, consegui fazer uma vinheta ruim, porém tem uma vinheta agora. Eu posso dizer, meu canal tem uma vinheta, ou minha tentativa de canal tem uma vinheta. É isso, pessoal. Agradeço demais quem acompanhou o vídeo até o final. Se inscreve, compartilha, deixa o like. Não esquece não, pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho esse número de inscritos e manter essa questão da visualização estável. É isso, pessoal. Grande abraço, um beijão. Eu acho que eu vou fazer um vídeo no final de semana sobre tema dessa situação. Aproveitar o término aí da copinha pra gente falar um pouco sobre outros destaques, além do Henrique, obviamente, do Palmeiras. Vamos focar em outros destaques que tiveram na copinha. Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo.